Boa noite a todos e todas, encarnados e desencarnados, que vieram conosco para atendimento nessa noite. Hoje o tema escolhido é falar sobre o homem de bem, que ainda é uma característica difícil de aplicação prática na Terra. Por que é difícil? Porque a gente insiste, tenta, mas a gente cai. A gente tem deslizes na Terra. A gente ainda carrega orgulho. A gente ainda carrega egoísmo. A gente ainda carrega muitas chagas, incluindo a falta de humildade e a ignorância. Então, como ainda estamos a caminho da construção da evolução, esse capítulo Homem de Bem, ele vem nos trazer um paralelo da importância da gente se edificar, se transformar. E para isso, a gente começa a narrativa com o que foi lido aqui. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele narra o seguinte, que o verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. Aí eu trago para a prática. A gente é justo sempre? Não, porque a gente primeiro olha nossas necessidades e a dos nossos. Primeiro eu e os meus. Depois eu olho o resto, quem eu não conheço, quem eu nunca vi. E aí a gente faz isso no automatismo da vida. Então a gente não conseguiu ainda aplicar a parte da justiça. E aí a literatura fala que a gente, além disso, tem que aplicar o que Jesus nos mandou fazer. Lei de amor. A gente consegue amar os inimigos, gente? Muitíssimo difícil tarefa de gostar quem nos odeia. Tarefa da gente falar assim, nossa, eu vou orar por aquele que me persegue, por aquele que me calunia, que me engana. A gente não consegue ainda, de uma forma sustentável, fazer isso de uma maneira tão profunda quanto o mestre nos disse há 2000 anos. Ele nos disse, olha para a lei de amor e perdoa aqueles que vos perseguem. Mas a gente ainda titubeia. A gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce. E nesse processo de subir e descer, que faz parte da situação da crosta terrestre, para quem habita aqui, que somos nós, a gente vai a trancos e barrancos tentando fazer a caridade. Só que a gente começa com a caridade fácil. Qual que é a fácil? Dá algum tipo de bem material. A gente dá o que é rápido. Eu consigo dar uma cesta básica. Vou dar. Eu consigo fazer uma sopa, eu consigo fazer um pão com carne e entregar, eu consigo até doar um Pix. Dar da caridade material, ela é rápida e ela é mais fácil do que a caridade moral. Por quê? Porque a caridade moral, ela exige do que da gente? Ela exige dedicação do que a gente não tem também. Paciência e disciplina. Alguém aqui tem paciência de ouvir uma pessoa repetir a mesma coisa 15 vezes? Não. Quando fala na segunda vez, a gente já está terminando a frase para a pessoa. Fala, eu já sei, não preciso falar não. Já entendi. A gente completa a frase, a gente acelera o processo de me dar aqui que eu faço no seu lugar. Não, você não entendeu. Deixa eu fazer aqui para você para ser rápido. E a gente não tem caridade nem com o mais velho, nem com o mais novo e muitas vezes nem com a gente. Por que a gente não tem caridade? Porque a gente não desenvolveu a paciência, que é um exercício dificílimo de conviver com aquela pessoa repetitiva. Aquela pessoa que muitas vezes fala a mesma coisa e você fala assim, já sei. Tá bom, a gente já corta a pessoa porque a gente está falando de paciência. E quando a gente não exercitou paciência e não exercitou algumas virtudes, a lei divina, ela fala que a caridade mais difícil é essa de emprestar os ouvidos. Outra caridade dificílima, ficar calado ou calada quando alguém nos perturba. A gente já quer ir para o revide, para o conflito. Opa, isso aqui eu não levo para casa não, isso aqui eu vou responder. A gente já tem ação e reação no automatismo. E aí a gente fala, não, eu não posso ficar sem falar. E aí a gente quer revidar no automatismo, porque está aqui na lei divina que a gente ainda não executou a prática dessas virtudes. Então está nos faltando paciência
Está nos faltando tolerância e está também nos faltando a capacidade de fazer silêncio. Muitas vezes alguém nos fala algo, eu falo, isso aí eu não vou levar para casa não. Esse desaforo eu não levo, eu vou retrucar. E fica lá ruminando. Isso aqui eu vou dizer isso. É só falar da próxima vez que eu falo aquilo. E a gente fica ruminando em vibrações, formas, pensamento do que dizer e quando vai dizer. Fala, da próxima eu faço tal situação. E a gente se prepara para um conflito vibracional. Às vezes a pessoa nem lembra que falou para você, mas a gente lembra e já articula uma devolutiva. Isso é condição nossa, evolutiva humana. E na literatura a gente vai vendo que caridade, além de ficar calado, de fazer silêncio, emprestar os ouvidos, não cortar a pessoa no meio que está falando 20 vezes a mesma coisa. Essa caridade moral é dificílima. Porque é algo que a gente não praticou nas vidas pregressas e nem nessa. A gente tem pouco tipo de experiência com ela. É muito mais rápido eu pegar R$20 aqui e doar do que eu ter que ficar parado ouvindo alguém que me cansa. Alguém aqui conhece alguém cansativo? Se sim, vai lembrar do que eu estou falando. Vai falar, nossa, fulano ou fulana me causa desgaste mental. A pessoa fala a mesma coisa várias vezes e fica naquele mesmo giro, naquele mesmo eixo de falar, e aí eu não suporto sair de perto. Faltou a caridade. E nesse processo aqui, a espiritualidade fala, isso lá no Evangelho está narrado. Se nós interrogamos as nossas consciências com base nos atos que praticamos, o que a gente mais faz? O contrário do que está ali na última frase. A gente analisa o outro, o comportamento do outro, o que o outro falou, ou disse, ou deixou de falar, e esquece de fazer a autorreflexão, o processo de autoanálise sobre nós. E é importantíssimo que a gente consiga compreender que para seguir o Evangelho do Cristo, nós vamos precisar não violar a lei do amor, que é a lei do quê? De benevolência para consigo mesmo, de tolerância, de indulgência. Se a gente não fez o mal, ou pior, a gente poderia ter feito o bem e deixou de fazê-lo. Porque tem uma passagem no Evangelho que fala o seguinte, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então vamos lá, tem alguém que eu posso ajudar de alguma forma que eu ignoro. Vou ajudar não, estou sem tempo, estou ocupada, não vai dar não, vou deixar para outra hora, agora não posso. Quando eu deixo de fazer o bem, eu já estou praticando um ato de maldade. O simples fato de omissão de ajuda, já estou pecando ou estou angariando algum tipo de débito perante a lei divina. E nesse processo aqui, ele fala de não praticar o mal, ele fala, será que a gente fez todo o bem que podia para as pessoas que passaram por nós? Hoje, ontem, há 2 anos, há 5, há 10... É uma reflexão. O Evangelho pergunta, a gente fez todo o bem que podia? A gente conseguiu, de forma voluntária, ser útil para alguém, se posicionar numa condição assim de utilidade? Uma coisa que eu ouço muito é assim, olha, se precisarem de mim, as pessoas falando, pode me chamar que eu ajudo. Só que na hora de ajudar, a pessoa está com outra coisa para fazer. Ixi, mas se você falasse ontem, se você me dissesse anteontem, se tivesse me avisado com X antecedência de tempo, normalmente a gente não tem o tempo que a gente disse ter. A gente não tem, porque tem outras prioridades que são exclusivas do nosso interesse. E nesse processo da exclusividade do nosso interesse, a gente cai lá na chaga do egoísmo, porque a gente está priorizando muitas vezes primeiro nossas necessidades. E lá na literatura ele fala, será que alguém tem alguma queixa sobre mim, sobre algo que eu venha ter feito ou deixei de fazer? É uma reflexão.
Se sim, é hora de reformular esse pensamento do que fazer lá na frente para que isso não se repita. Porque a ideia da evolução e lei de progresso é nos transformarmos diariamente. E aí, a máxima que eu acho essa frase é: eu só faço ao outro, a outrem, tudo aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. E aí a reflexão é essa: o que eu estou fazendo dos meus atos é justamente aquilo que eu gostaria de receber de alguém para comigo? Se sim, eu estou no caminho certo. Se o que eu faço eu não gostaria de receber para mim mesma, aí eu tenho que reposicionar a rota, porque aí não está dentro do padrão natural da lei divina. A lei divina vai mostrar para nós que tudo que a gente planta, colhe. Toda ação gera uma reação em sentido que vai de encontro e volta para mim na mesma vibração de tudo que eu dou, tem que voltar. E aí eu consigo compreender que para eu receber eu vou ter que primeiro doar. Vou ter que primeiro fazer. Eu não posso receber pela lei divina se eu não fizer minha parte, que é o exercício da caridade. E aí a gente continua sobre o homem de bem. Eu trouxe aqui a Madre Teresa. Vocês sabem o que ela passou, a história dela? Alguém aqui já viu a história de Madre Teresa? Já? Então você me ajuda aqui se eu esquecer um detalhe. Ela cuidava de pessoas pobres e carentes. E ela sempre pedia alimentos para os sofredores. Um belo dia ela encontrou um senhor fazendeiro muitíssimo rico, riquíssimo, e falou assim para ele, estendeu a mão, que ela era muito humilde, e falou: o senhor pode ajudar as minhas crianças famintas? Ele foi e cuspiu na mão dela e disse para ela assim: eu não ajudo ninguém, eu só ajudo a mim mesmo e não vou te ajudar, sua velha. Ele disse isso para ela. E ela, humildíssima, olhou para o fazendeiro e disse assim: esse cuspe que o senhor colocou aqui agora na minha mão foi para mim, mas aqui está a mão dos pobres, o senhor pode me ajudar? Ela tinha tanta humildade que ela foi agredida de forma moral, e mesmo sendo agredida moralmente, ela disse: esse cuspe aqui é meu, o senhor me deu ele, é para mim, mas aqui eu peço a caridade para as crianças. E ela pede normalmente, de novo, aquela possibilidade dele rever o comportamento dele. O que ela está dizendo? Que embora ele tenha sido extremamente grosseiro, está tudo certo, que o que ela precisava era de ajuda. E numa situação de menos humildade, ela iria levantar e sair de perto. Isso é um exemplo que Madre Teresa traz lá na vida e obra dela, dentre inúmeros casos de humilhação que ela passou. Foram vários, esse é um deles. E ela fala também, junto com o Evangelho, que tenhamos fé no futuro, porque é através desse futuro que ele irá nos direcionar uma razão lógica e coerente para que consigamos superar as questões ligadas aos bens da terra. E o que é bem da terra? É a posse do ter. Tudo que a gente tem na matéria é algo que nos apega. Meu carro, minha casa, meu dinheiro, meu colar, meu brinco, minhas joias, minha viagem, meus filhos, meu marido, minha esposa, tudo meu. A gente sempre se rotula com um apego às questões da matéria. E a espiritualidade fala: tudo perecível. Tudo há de ficar quando for a hora da nossa partida. Inclusive os filhos, o marido, a esposa. Então nada é nosso, tudo é transitório. Nós não detemos a posse do nada de maneira real. Nós detemos, por tempo determinado, a posse de alguma forma, que eu nem vou chamar de posse, mas a detenção daquilo que nos cerca para que passamos uma encarnação terrestre. Então nós somos seres espirituais transitando numa encarnação humana. Nós não somos seres humanos somente transitando para uma partida. Nós somos seres espirituais que transitam num tempo, espaço, que vai ocupar a matéria e vai embora daqui. E a espiritualidade fala para a gente cuidar do apego. Nada é nosso.
Nem pessoas, nem situações, nem coisas, nem cargo. Eu não estou no meu cargo. Não, eu não sou o cargo, né? Eu sou advogada, eu sou juíza, não. Eu estou naquela posição temporariamente a serviço daquela obra por tempo determinado por Deus. Tanto é que André Luiz chega na espiritualidade, e todo mundo deve saber quem é André Luiz, né? Ele é extremamente falado na literatura espírita, e ele fala, a hora que chega no plano espiritual, eu sou médico, eu não vou limpar nada de sujeira aqui no hospital, porque ele vai para um hospital. E aí a espiritualidade fala assim, aqui a gente não tem título ainda. Aqui o senhor não é médico. O senhor foi médico na terra. Aqui o senhor vai começar o serviço limpando o vômito dos doentes. O senhor vai trabalhar na ala de UTI e vai limpar vômito que cair no chão. Esse é seu serviço inicial. Ele, mas como assim? Eu sou médico? Não tem como, eu quero um cargo melhor. Ele falou, não, o senhor foi titulado na terra. Aqui o senhor é um espírito como todos os outros. E aí ele ficava impressionado porque ele via pessoas que na terra ele tinha certa distância porque não tinha conteúdo intelectual. E lá no plano espiritual tinha uma condição melhor que a dele. Tinha mais luz. Tanto tinha mais luz que ele ficava muito intrigado. Ele falava assim, nossa, mas essa paciente minha, ela está melhor que eu. Ele tinha uma paciente que passou muitos anos orando por ele e ao desencarnar, André Luiz narra, passei 8 anos no umbral. Fui desligado do corpo por conta dos excessos. Álcool e comida. Comi demais, bebi demais e dormi de menos. E aí ele chega no plano espiritual fora da hora, né? Porque ele desencarna por suicídio indireto. E nesses 8 anos de suicídio indireto, ele fica impressionado quando a primeira pessoa que ele pisa no ambulatório é quem? A pessoa que ele sempre correu, que era uma paciente dele, que ia pedir consulta de graça. Ele já falava para a secretária, o dia que essa paciente for lá, fala que eu não estou. Porque ela pedia muitas consultas gratuitas. E aí, nesse processo, André Luiz fala, ah, meu Deus, essa paciente aqui... E ela foi a única a orar por ele na transição entre mundo denso, estado de extrema dor, para ser resgatado. As preces dela resgataram André Luiz. A que ele menos acreditava que era possível. E por que eu explico isso? Porque quando a gente vai estudando a literatura, o homem de bem é aquele que às vezes a gente menos espera. Ele às vezes se apresenta para nós como invisível da sociedade. Ele pode ser o varredor da rua, o porteiro do prédio, ele pode ser a faxineira diarista, ele pode ser 1001 pessoas da crosta. E essas invisíveis pessoas é que vão fazer a diferença que muitas vezes, lá no plano espiritual, a gente vai precisar delas. Ou elas vão orar por nós para nos resgatar no nosso momento de transição. Então é importantíssimo que a gente conheça o quanto isso faz sentido. Continuando dentro do homem de bem, a gente precisa lembrar que todas as dores da terra, dores, provas e expiações fazem parte do processo de evolução. E toda dor incomoda. E por que na terra a gente precisa sentir a dor, não só da matéria, mas a dor moral? Porque por ela nos incomodar é que faz a gente se mexer. É pela dor que a gente fala, tá ruim. Isso me incomoda, eu não quero ficar nessa posição. Aí a gente é obrigado a sair do lugar. E aí, se a gente sai do lugar, a gente melhora. Por isso que a dor na Terra é fundamental para o crescimento evolutivo. E a Terra, por ser um planeta de expiação e provas, ela é fundamentalmente baseada no processo de provas e expiações. Ora a gente é provado e ora a gente é expiado. E como que a gente sabe isso? Provado é tudo aquilo que a gente fala assim, nossa, eu não suporto tal situação. O que acontece? A situação bate na porta. Fala, nossa, eu não gosto de trabalhar com um grupo X. Eu vou acabar caindo num grupo X que é aquele que eu não gosto. Nossa, eu queria ter um casamento totalmente diferente do que eu tenho.
prova, chama casamento provacional. Então eu tenho profissões, eu tenho familiares, eu tenho relacionamento conjugal com coisas e pessoas e situações diferentes que é aquilo que eu não imaginei para mim, mas estou testando e passando por sentido prova, para que eu corrija, tá? Aqui, nas dores. E quais são as outras situações? Quando eu não estou sendo provado, eu estou sendo expiado. Nasci com um problema grave no fígado, não tenho o que fazer. É um processo expurgatório. Vou precisar passar pela dor e conviver bem com ela sem reclamar, para que eu consiga eliminar a prova em algum momento da encarnação ou fora daqui. Mas faz parte do processo de expiação. Então, na Terra, gente, as dores vêm para nos acrescentar um processo de transformação moral e elevação na condição de lei de progresso, pelo mundo e pela condição em que estamos. Aqui, o Francisco de Assis, né, que eu trouxe o exemplo dele, ele sempre falava da retribuição do mal com o bem. Ele falava da proteção dos animais, dos pássaros, das aves, dos cachorros. Ele sempre defendeu a natureza como um todo e ele sempre defendeu os animais. Então, quando ele via alguma situação de extremo flagelo com os animais, ele se compadecia a ponto de falar para o pai dele. Ele era muito rico, para quem não sabe, bastante rico. Ele falou: eu vou tirar tudo para que eu siga a lei dos franciscanos. E foi construir a condução franciscana. E aí ele deixa para trás toda a herança material e segue sem nem a roupa do corpo, porque ele tira tudo e fala para o pai dele: fique com o que é da matéria, eu vou seguir com o que é do espírito. E nesse processo, quando Francisco de Assis fala a respeito disso, ele se despindo na frente do pai, é para sinalizar que ele precisava mostrar que a humildade faz parte do processo do crescimento humano. E aí ele toma como rumo a adoração aos animais, aos peixes, ele trabalha essa multiplicação dos peixes, assim como Jesus, e ele tem muitas outras cenas na literatura que nos mostra da importância do trabalho de não ser apegado à vaidade, à cobiça e aos interesses da matéria. Quem puder, leia a biografia de Francisco de Assis, que vale a pena. Aqui, dentro das características, eu trouxe já Chico Xavier, né? Chico Xavier, para mim, enquanto estudiosa da literatura, eu vejo que ele fala a respeito das dores da alma. E quais são as maiores dores da alma que vocês acham que existe na Terra? Qual é a maior dor? Ninguém dá nenhuma sugestão? Chico fala que a maior dor da alma na Terra é o remorso. É algo que a gente poderia ter feito por alguém ou por nós e deixou de fazer. É a sensação de tempo perdido. Eu poderia ter feito e não fiz. Eu poderia ter plantado a semente e não plantei. E Chico fala que não tem nada mais meritório para balsamizar a dor da alma do remorso do que enxugar as lágrimas de quem sofre. Uma palavra de otimismo, o saber ouvir enquanto o outro desabafa em silêncio. E ele foi falando que normalmente a gente quer estar junto ali aconselhando, que a pessoa às vezes não precisa de conselho, ela só precisa de ser ouvida. Ele fala, muitas vezes não era necessário aconselhamento. Eu só precisei emprestar os ouvidos para que a pessoa desabafasse a dor da alma dela. E durante muitos anos no Centro Espírita de Uberaba, ele falava que a importância de a gente olhar para o outro, antes de olhar para nós, é o primeiro medicamento de cura psíquica, emocional e espiritual. Então, o que significa isso? Quem procurava o Chico no centro, ou ia porque estava sofrendo muito ou estava obsediado. Tinha ali uma falange de obsessores atraindo e confundindo a pessoa. E aí Chico falava, o melhor medicamento, meu filho, para tratamento das mazelas da obsessão é você trabalhar em prol dos outros. Vá trabalhar onde quiser, em uma casa de assistência, para que você se cure da obsessão. E assim ele prescrevia que o melhor medicamento é cuidar do outro,
para que a nossa própria doença seja resolvida e seja assistida. Então, a caridade, de novo, volta a ser dita com outras palavras, pelo trabalho. É pelo trabalho que eu ofereço a alguém que me traz a cura. E isso é muito legal da gente entender, que quando a gente começa a fazer isso de forma quântica, energética, tudo que vai e volta, então se eu planto o bem para ela, eu vou receber o bem de volta pela lei divina, automaticamente, quando eu me der conta da minha dor, ela já está muito menor do que aquilo que eu sentia. Porque eu cuidei tanto do outro, que ao olhar para mim, a minha dor ficou menor. E o problema se resolveu quase que por si só. Então é importante que a gente observe isso. Dar para receber, plantar para colher e trabalhar e servir para poder se curar. E esses dizeres, né, Chico recebe muito de Emmanuel, que faz essa narrativa. E aí ele continua aqui. O homem de bem é bom, ele é humano, benevolente para com todos, independente de raça, sexo, condição social. Aí ele vê em todos como seus irmãos. Então todos são irmãos. E aí ele continua, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança maldição, anátema, aos que como ele não pensam. Isso aqui ainda é situação difícil para nós. Normalmente, quando alguém pensa muito diferente da gente, a gente começa a criar um tipo de distanciamento. Não, eu não quero perto. Fulano é do partido A ou B. Fulano gosta de X ou Y. E tudo que é diferente do que eu sou, eu repudio. E isso é ruim, porque a lei divina fala que os diferentes, eles estão na condição de diferentes para se complementar pelas polaridades energéticas. Então, se eu sou A e fulano é B, a opinião de diferença entre A e B é que faz o todo. Sem o B ou sem o A, ficaria fragmentado a análise real, coletiva do sistema. E isso eu estou referindo às diferenças. Eu posso gostar do dia e alguém pode gostar da noite. E nem por isso alguém que gosta da noite tem que ser alguém que eu repudio. Só porque eu sou diurna. E aí a espiritualidade fala que a gente fica sempre se querendo pôr distância em quem não pensa igual. Ah, fulano não é do meu jeito. Não, eu não quero contato. E a gente perde a oportunidade de conviver com diferente, até mesmo para nos ampliar a visão de mundo, visão de vida. Diferentes somam. Lembre-se disso. Os diferentes sempre somam no resultado final da encarnação. Porque a gente adquire prismas mais amplos de análise da nossa própria vida e da vida alheia, né? Que é a vida do coletivo. E aí, eu trouxe um outro exemplo aqui de Maria de Nazaré, porque o homem de bem também está caracterizado nela. Ela diz o seguinte, dentro da literatura ele fala, em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem, por palavras malévolas que fere com o seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade, né? Suscetibilidade de alguém que não recua a ideia de causar sofrimento a uma contrariedade que ainda ligeira quando pode evitar. Aqui, o que eu quero lembrar é que Maria de Nazaré, quando Chico estava passando por graves sofrimentos, ele perguntou para o mentor, Emmanuel, meu olho sangra, está doendo. E eu estou psicografando, eu estou escrevendo vários livros. Dói e eu estou cansado. Aí Emmanuel falou para ele, Chico, continua mais um pouco. Aí ele, está doendo muito, eu estou sentindo muita dor, eu vou parar um pouco. Você pode conversar com Maria de Nazaré para mim? Chico pergunta para Emmanuel, mentor. E ele falou, posso. E aí, tudo bem, Chico vai se deitar com o olho sangrando, porque ele tinha uma grave lesão na córnea, e aí ele acorda de madrugada e recebe dentro do quarto a visita de secretária Celina, que é a secretária direta de Maria de Nazaré. E ele fala, olha, eu estou esperando uma resposta da minha dor há 3 dias. Tem alguma coisa para mim? Celina fala, tem. Ele, qual é a mensagem? Ele estava esperando laudas e laudas de papel, né?
Ele estava esperando muito texto para poder justificar a dor dele. E ele, na expectativa suprema, ele abre um papel que tinha só uma única frase. Chico, tudo passa. Significa dizer que quando Maria de Nazaré fala para Chico, tudo passa, ela está se referindo à dor dos olhos dele e à nossa dor aqui. A cada dor que a gente carrega. Quando ela diz que tudo passa, que tudo é transitório, está se referindo que nada é permanente no planeta Terra. As mazelas, os sofrimentos, os desgastes, as dores, tudo passa. E nesse exemplo de transitoriedade, ela nos mostra que amanhã sempre é um novo dia mais iluminado, mais ensolarado e mais possivelmente feliz do que pode ter sido o dia de hoje ou foi ontem. E Maria de Nazaré, na sua grandeza suprema como mãe do Cristo, mãe de Jesus, fala da importância da força da palavra. Cuidemos, pois, da língua, da fala, porque tudo que a gente fala, a gente planta no astral vibração compatível. Tudo que eu falo fica materializado no astral. Imaginem que nós somos uma casa. E cada um de nós significa um endereço vibratório. Tem um endereço, um CEP, só que é vibratório. Então, na medida que a gente anda, a gente interage pelos CEPs, pelos endereços vibratórios, e nessa interação a gente consegue perceber que tudo que a gente falou e pensou, projetamos em nós mesmos. Por isso que tem espíritos que têm um cheiro diferente. Cheiro de flores, cheiro de lodo. Cheiro de perfume, cheiro de enxofre. Isso é narrado em obras que espíritos emanam cheiro. Isso a gente está falando de desencarnado. E o encarnado que tem corpo, gente? Vocês acham que emite cheiro? Muito mais do que a gente imagina. Está na questão 469, que ainda fala que os espíritos nos influenciam a ponto de nos dirigirem. Lá na 469, ele também fala a respeito que, conjugando com pensar, sentir, logo a gente vai vibrar e vai exalar cheiro. Então, pensamento tem densidade, cheiro e cor. Tudo que eu penso, ele densifica, ele vai emitir cheiro e ele tem uma coloração feliz ou triste. É por isso que alguém que é muito médium fala assim, nossa, mas sua aura é tão bonita, extremamente clara. Ou então bate o olho e fala, nossa, mas sua aura está escura. Mera questão vibratória. A aura emana estado mental e estado vibracional do espírito. A aura escura, pessoa doente. A aura clara, pessoa harmônica, leve. E isso está ali para a gente poder conseguir enxergar o quão grande é a obra espírita quando fala das nossas possibilidades de cura através dos nossos atos psíquicos. O que pensamos, logo somos. E aí Emmanuel, ele fala a respeito para finalizar, que todo o processo em relação à doutrina espírita, a gente tem que trabalhar o perdão. Só que ele fala, não é só daquele perdão infinito, 70 vezes 7, perdoar os inimigos, que são aquelas pessoas difíceis, que nos trazem contrariedade. Ele vai além, ele fala do auto-perdão, para que nós possamos olhar para dentro e nos dizer, se tem algo que eu fiz para com o outro e que eu não me perdoo, eu preciso ressignificar, porque senão eu não consigo seguir. Então ele vai falar do auto-perdão. E ele vai falar também que para auto-perdoarmos, necessário se faz que a gente olhe para dentro e reconstrua um novo significado para a nossa vida, que é a ressignificação da alma. E essa ressignificação da alma, o que ela significa? Que todas as dores e mazelas que alguém plantou contra mim em algum momento que eu lembro, que eu estou lembrando, eu vou precisar ressignificar para seguir, porque senão eu fico presa na vibração. E os casos que eu não lembro de vida pregressa? Casos que a gente não lembra de vida pregressa, é bem mais fácil da gente identificar. Por quê? Porque pode ser que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com a minha colega, Eu nunca vi. Bati o olho nela, não gostei dela. Não gostei.
Bati o olho nela, adorei. O que significa não gostar e adorar? Sendo que a gente nunca se viu. Significa que por grau vibracional, nosso espírito reconhece o amigo e reconhece o adversário. E a gente não precisa nem ter trocado nenhuma palavra. A gente às vezes simpatiza com a pessoa rapidamente e antipatiza também. E nesse processo de simpatia e antipatia, que é tudo muito rápido, a gente já sabe identificar quem são os algozes do passado e quem são os amigos que um dia a gente esteve perto deles. Porque é por vibração, não é por oratória. A gente não precisa falar, a gente só sente. E Emmanuel fala que a gente tem que fazer essa reflexão. Para nos transformar, a gente tem que se auto-perdoar. Ressignificar nossas mazelas da alma, chamadas chagas da alma. Senão a gente não evolui, a gente não cresce. E aqui é o fechamento no nosso conteúdo, onde eu trago o exemplo claro de Antônio de Pádua. Alguém aqui já leu a literatura de Antônio de Pádua? É Santo Antônio, tá, gente? Casamenteiro da Igreja Católica. Alguém já leu? Esse espírito, Antônio de Pádua, ele é bicorpóreo. Ele está em 2 lugares, ou até mais, no mesmo momento, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Ele tem bicorporeidade. Ele é um espírito que transita em vários momentos dentro da matéria, materializado, fazendo trabalho de cura pela palavra. Ele é tão, eu não queria usar a palavra poderoso, mas ele é tão evoluído, ele é tão vibratoriamente elevado, que a língua dele nunca se desfez. A língua dele está na Europa, numa caixa de acrílico, da mesma forma como ele desencarnou, vermelha e corada. Por quê? Porque foi pela palavra que ele curou os doentes. E pela palavra, essa língua nunca se desfez. O corpo se mantém, né? A língua se manteve intacta. E é através disso que a gente faz todo esse processo de reeducação do espírito. É através do que a gente pensa, do que a gente fala, é o que a gente vibra e é o que a gente é. E é por isso que eu trago esses exemplos claros lá da literatura, não só espírita, mas também com a base disso, para que possamos compreender o quão evoluído são esses espíritos que trazem, né, essa essência. E aí eu relembro Santo Agostinho. Santo Agostinho pergunta lá na questão 919 do Livro dos Espíritos o seguinte. Eu achei que era um traque, mas não, é um ventilador. Ele pergunta na questão 919 o seguinte: o que é que eu preciso fazer para ser um homem de bem? Santo Agostinho responde: passe em revista tudo o que viveu ao longo do dia, verifica se tem algo que você pode corrigir e melhorar daquele dia que você revisou, e se tiver algo que possa revisar, faça diferente amanhã. E depois da manhã, revise o depois da manhã. E depois da manhã, revise o depois da manhã. Então ele ensina que para sermos homens de bem, necessário se faz uma revista diária, constante, rigorosa e disciplinada, a respeito daquilo que a gente faz. E o que a gente faz determina se a próxima etapa da nossa evolução já está melhor do que o dia de hoje. Então amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, depois da manhã eu preciso ser melhor do que amanhã. E no processo de reflexão da autoanálise, a gente consegue fazer o que Santo Agostinho nos disse, que é claramente refletir naquilo que precisamos mudar. E aquilo que a gente conseguir mudar, que façamos. E o que não for possível mudar, que resignemos e aceitemos sem reclamar. Porque o que não é possível mudar, a gente precisa aceitar. Mas se for possível, que lutemos para superar as adversidades. E aí ele fecha o capítulo dizendo, né, como Jesus nos disse, né, além disso tudo. Ele fala assim: siga os exemplos de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou o percurso, eu não sou o ônibus,
Eu não sou o metrô, nem o trem, nem o caminhão. Eu sou o caminho. E para ser o caminho, eu preciso que sigam pelo percurso. E para seguir o percurso, a gente vai precisar trabalhar o quê? A luz divina em nós. Pois é só através dela que a gente se torna forte o suficiente para sair daqui melhor do que quando chegou. Muita paz a todos, que todos saiam daqui melhores do que quando adentraram, com muita saúde psíquica, mental, espiritual e inclusive material do corpo físico. Paz e luz a cada um de vocês. Obrigada.